Mas vamos começar então, porque que início de semana nós tivemos, hein? O Bitcoin realmente ontem, após 9 horas da noite, ou seja, após o fechamento da última semana, o Bitcoin começou a subir, ter um movimento forte, um movimento que a gente esperava. E um movimento que para mim, como eu venho dizendo nos últimos vídeos, é o que vai acontecer nas próximas semanas. Eu espero que o Bitcoin dê uma puxada forte nas próximas semanas. Óbvio que nesse mercado nada é garantido, não existem garantias nesse mercado, mas a verdade é que o Bitcoin passou as últimas 3 semanas chata, lateralizando, como vocês podem ver aqui, a gente está no gráfico semanal, então essas últimas 3 semanas aqui o Bitcoin estava ali lateralizando e para mim nada mais era do que um movimento de recuperar a força, dar uma estacionada, porque afinal de contas outubro foi um mês muito forte, a gente veio aí praticamente de em torno de 60%, 50% de subida nas últimas semanas, então era necessário que a gente ficasse algumas semanas lateralizando, fora isso, sempre de olho em relação ao funding rate no mercado futuro, que estava nas alturas e era importante então que a gente tivesse esse reset. Então aqui a gente tem um gráfico semanal, ontem 9 horas da noite, a gente fechou essa vela daqui, que foi uma vela muito importante. Por quê? Porque vocês podem notar, o Bitcoin ele tinha aqui essa antiga resistência, que foram alguns fechamentos ali que a gente teve lá em abril, no início do ano, em torno de 65 mil dólares, mas os fechamentos da semana foram em torno de 60 mil dólares, né? A máxima foi 65 mil dólares, só que o fechamento das semanas em torno de 60 mil dólares, então criou essa resistência que a gente rompeu há 4 semanas atrás, agora a gente rompeu nesse momento aqui, e eu havia alertado a importância da gente testar essa zona de suporte, mas principalmente o Bitcoin respeitar essa zona de suporte, e isso aconteceu. Nas últimas 3 semanas o Bitcoin ficou aqui testando essa zona de suporte, foi muito positivo que a gente tenha respeitado essa zona de suporte, e na semana passada foi mais uma que isso aconteceu, a gente veio testar aqui embaixo e voltou fechando acima, ou seja, mostrando força compradora toda vez que o Bitcoin se aproxima desse suporte. Há 2 semanas atrás a gente chegou até a perder e veio encontrar a média móvel de 8 aqui no gráfico semanal, e foi muito importante também que nesse momento aqui a gente tenha visto força compradora que jogou os preços para cima de novo desse suporte, e no fechamento da semana então a gente fechou acima de 60 mil dólares, ou seja, foram 3 semanas que eu encaro como teste desse suporte de 60 mil dólares, lateralização, mas mais importante, que o Bitcoin respeitou esse suporte, fechou acima dele nas últimas 3 semanas, e agora o que a gente está vendo é um Bitcoin que já está iniciando essa semana com aproximadamente 5% aí, subindo 5%. Então foi muito importante, a nossa expectativa agora é que a gente faça esse rompimento aqui de all-time high, que está em torno de 67 mil dólares, e como eu venho mostrando para vocês, não existem mais resistências on-chain relevantes no nível de preço que a gente está, porque a gente está prestes a descobrir o desconhecido, né? A gente está prestes a caminhar sobre o desconhecido, que são zonas de preço que a gente nunca caminhou antes, mas mesmo a zona de preço que a gente está, em torno de 65, 66 mil dólares, não foram movimentadas grandes quantidades de Bitcoin nessa faixa de preço, o que torna em relação a resistências on-chain, um nível de preço que não é significativo, porque a gente não teve grandes movimentações nem distribuições de Bitcoin nessa faixa de preço. Inclusive eu passei um estudo disso lá, se eu não me engano ontem, lá no clube de membros, no nosso grupo fechado, que você tem direito a partir do plano inspetor do segundo plano. Então aqui entrando um pouco nos dados on-chain, porque essa semana promete e promete muito, então vamos dar uma olhada aqui em um importante dado on-chain. Essa análise aqui foi feita pelo Sentiment, que é também um importante grupo aí de análise de dados que eu gosto de acompanhar. E eles evidenciam o seguinte: as baleias acumularam muito forte no último mês. Então aqui em rosa a gente tem justamente a oferta segurada por baleias. Baleias ele chama aqui de carteiras que possuem entre 10 mil e 100 mil bitcoins. Então realmente são carteiras muito significativas, e a gente pode notar que no último mês essa linha rosa só cresce, ou seja, a oferta segurada por essas carteiras só cresce. Isso significa que a gente está vendo uma acumulação por parte dessas baleias, e é sempre bom e significativo quando a gente vê uma acumulação tão forte. Então no último mês essas carteiras adicionaram 92 mil bitcoins, e se eu não me engano, entrei mais a fundo aqui desse estudo que eles fizeram, nos últimos 5 dias foi visto também uma acumulação bastante significativa, que representa dentro desses 92 mil bitcoins. Então é mais ou menos essa puxada aqui quase vertical que essa oferta deu nos últimos 5 dias. Então é sempre importante que a gente esteja vendo, né, uma contínua acumulação de baleias, porque significa que se elas estão acumulando, elas, não estão vendendo agora, ou seja, não estão causando a pressão vendedora que baleias, carteiras muito relevantes, são capazes de fazer, mas principalmente elas estão apostando que o Bitcoin ainda vai ter um movimento de alta, senão elas não estariam acumulando. Então
sempre nade com as baleias, e é o que eu venho dizendo, as baleias continuam acumulando. Então você tá com medo? Aí eu vejo muita gente nessas últimas 3 semanas, né? Basta o Bitcoin ficar um pouco lateralizando, que as pessoas já ficam ali com o pé atrás. Isso, vai cair lá para 52, hein? Ih, será que não acabou não? Porque pode ser diferente dessa vez. Então toda vez que você pensa isso, as baleias estão o quê? Elas estão acumulando o Bitcoin que você está vendendo para elas. Então, sempre nade a favor das baleias, veja uma visão macro, porque o dia, como o dia de hoje, o dia que o Bitcoin vai fazer um movimento expressivo, vai chegar. A história sempre mostrou isso. É uma questão de tempo. O Bitcoin, ele vai subir, ele vai alcançar todos os patamares de preço que ele vai alcançar, enquanto o mundo continuar imprimindo dinheiro, que vai continuar. A não ser que haja um milagre e o sistema financeiro mundial seja revolucionário e alguém invente algo aí que pare de imprimir dinheiro, o que não vai acontecer, o Bitcoin vai continuar subindo. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas a longo prazo o Bitcoin vai continuar subindo, porque nós vivemos num sistema monetário falido e o Bitcoin veio para solucionar isso e já está solucionando. Eu fiz um vídeo sábado mostrando a revolução que o Bitcoin está causando no mundo. E é só o início, é só o começo. Então, continuando, aqui a gente tem um importante modelo de ciclo, um dos 9 modelos que eu utilizo para entender em que estágio dos ciclos do Bitcoin nós estamos. Eu vou começar, toda vez que o Bitcoin começa a puxar muito, eu entro nesses ciclos, eu entro nesses modelos de ciclo e vou começar a bater mais nessa tecla, porque é verdade, na história, o que mostrou pra gente foi que o Bitcoin ele tende a dar uma grande puxada, só que essa corrida parabólica ela tem um final. Muitas pessoas acham que a gente pode ver um super ciclo, que o Bitcoin vai subir para sempre. Eu não vejo dessa forma, eu vejo que o que está acontecendo agora já aconteceu antes. É um movimento natural de mercado, nada sobe muito para sempre. O mercado ele sobe em ondas, então para mim, a gente vai ter uma grande subida parabólica agora e depois o mercado vai corrigir. Nós vamos entrar num bear market e não tenha medo de bear market. Não tenha medo de bear market, por quê? Porque é no bear market que o Bitcoin volta para a mão dos seus verdadeiros donos. E fora isso, é no bear market onde os ganhos de verdade, os ganhos que mudam a vida, mudaram a minha vida, e pode mudar a sua também. É no bear market que esses ganhos são feitos. Porque é no bear market, por exemplo, no último bear market que o Bitcoin desvalorizou 85%. Então imagina você conseguir comprar um Bitcoin com 85% de desconto. Pois é, realmente, por isso que eu gosto tanto de bear market, a maioria das pessoas infelizmente não enxerga assim, elas só querem saber do Bitcoin. Por exemplo, no dia de hoje em que o Bitcoin está prestes a romper all time high.